Fala galera, Edu Oliver aqui. Prazer imenso poder estar aqui com vocês fazendo o nosso primeiro programa Voz das Arquibancadas, um programa tão esperado aí para falar do Coringão e finalmente chegou o grande dia. Vamos falar de Corinthians, viver o Corinthians. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, a todas as pessoas que acreditaram e estão acreditando no nosso trabalho. Espero poder representar vocês aqui da melhor forma possível e nós vamos viver Corinthians ao longo desse tempo. Convido a todos, desde já, para que divulguem o nosso link, YouTube, Instagram, espalhem para os seus amigos, porque nós vamos precisar de vocês. Estamos aqui por vocês e vamos fazer esse programa para vocês. Vamos abordar todos os assuntos relacionados ao que é o Corinthians e ao Coringão. Mas antes de falarmos do nosso programa, nós vamos fazer um agradecimento sincero aqui ao Dom House Bar, onde nós estamos gravando hoje pela primeira vez, um privilégio enorme de estar nesse bar maravilhoso. E desde já eu quero convidar todos para que entrem no Instagram do Dom House Bar e também para que tragam a família, amigos, venham tomar um chopinho, futebol, tem samba, tem sertanejo, o bar é incrível, o bar é sensacional e é um privilégio poder estar aqui hoje. Mas para falar melhor desse lugar incrível que nós estamos, nada mais, nada menos do que o nosso amigo André, que é o proprietário do Dom House Bar, e ele está aqui do nosso lado e vai falar um pouquinho agora pra gente o que é o Dom House Bar. Vem pra cá, André, vem falar um pouquinho do que é o Dom House Bar. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Abraço. Gente, esse aqui é o André, proprietário do Dom House Bar. Está recebendo nós aqui hoje para fazermos a nossa primeira gravação do A Voz das Arquibancadas. Cara, e de verdade, esse bar é sensacional, não poderia ter tido lugar melhor para nós fazermos a nossa primeira gravação. Antes de nós gravarmos esse programa, eu tive a oportunidade de vir conhecer um Dom House Bar e é um bar incrível. André, de verdade, parabéns. Estou muito feliz por você ter recebido nós aqui no seu bar. E agora eu vou pedir para você falar aí com a nação corintiana o que é o Dom House Bar. Fala um pouquinho do seu bar, embora vai estar toda a descrição aqui embaixo no Instagram, para que vocês possam entrar, trazer as pessoas para conhecer um Dom House Bar, mas o André vai falar um pouquinho do que é esse bar sensacional para vocês. Fala aí, André. Bom, eu que tenho que agradecer, né? Corintiano imagina. Roxo, receber esse programa aí, aqui. Ó, mais um Coringão aí pra gente. Aqui é uma honra. Bom, Dom House está localizado na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 760, aqui no Planalto, São Bernardo do Campo. Segue a gente, @Dom House Bar. No Instagram tem toda a programação da semana. Nós servimos almoço de segunda a sexta, aos sábados feijoada, às quartas também tem feijoada. De quarta a domingo abrimos à noite pro happy hour. Quarta tem karaokê, sexta e sábado tem música ao vivo, tem sertanejo, tem samba. Tudo de qualidade, um ambiente familiar. Vem que vocês vão adorar. E outra coisa, fazer uma pergunta agora aqui pro André. André, fala uma coisa pra mim. Tem jogo do Coringão aí também? Todo jogo do Corinthians passa em nosso telão e nas nossas TVs. Aí, ó, você que não tem a oportunidade de estar indo pro estádio e que quer acompanhar o jogo do Coringão num lugar sensacional, vem pra cá. Dom House Bar. Fica localizado onde, André? Fala de novo o endereço aí, pessoal. Dom Jaime de Barros Câmara, 760, Planalto. E tem a Copa, hein? Exatamente, vamos falar agora um pouquinho sobre isso também. Além do Coringão, que é sensacional, vamos ter agora também, a casa vai abrir para a Copa do Mundo, né, André? Vamos abrir todos os jogos do Brasil, vamos passar ao vivo no telão, faça a sua reserva, teremos promoções de bebidas e todo final do jogo iremos ter música ao vivo, samba. E agora eu vou trazer aí um combinado que eu tinha feito aí, algumas pessoas me pediram, meus amigos falaram, Du, vamos lá conhecer o bar lá e o que nós vamos ganhar? Calma, calma, André vai falar agora para vocês. André, cada torcedor que vier aí, olha que vai vir gente pra caramba, hein, André? Cada torcedor que vier aí e falar, ó, assistiu o programa A Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver, vai ganhar o que aí, André? Falou que assistiu o programa, procura a gente, vai ganhar uma caipirinha. Ó, cai fora aí pra todo mundo aí, nação corintiana, vem pra cá, vem conhecer o Dom House Bar e vocês vão se apaixonar, o lugar é sensacional. E mais uma vez, André, de coração, obrigado, meu irmão, pelo espaço. Valeu. Tô muito feliz de estar aqui, espero que esse seja o primeiro
primeiro de muitos. De vários. Vamos gravar aqui, vamos trazer tudo para vocês aí, não só do Dom House Bar, que vocês vão ter oportunidade de vir conhecer, mas tudo relacionado ao Corinthians. Vamos fazer essa parada acontecer para vocês, torcedor corintiano. Tamo junto e vai Corinthians sempre. Agora que já falamos aqui desse lugar maravilhoso que é o Dom House Bar, agora nação corintiana. Vocês devem estar me perguntando, Edu, mas o que é a voz das arquibancadas? É exatamente isso agora que nós vamos trazer para vocês e explicar um pouquinho do que nós queremos. Qual o objetivo nosso fazendo esse programa Voz das Arquibancadas? A Voz das Arquibancadas, galera, nada mais é, nada menos que a representação do torcedor corintiano. Ela de que forma? Na arquibancada, sendo no jogo do Corinthians, aquilo tudo que o torcedor corintiano mais gostaria de poder falar e muitas vezes não tem a oportunidade, seja um jogo do Corinthians, seja uma situação de jogador, um treinador, o time que está mal, o time que está bem. A nação corintiana tem que estar sempre sendo representada. E o nosso programa vai abordar justamente isso, essa questão de nós representarmos a torcida do Corinthians. Então, vamos falar do futebol profissional, bastidores, vamos falar sobre contratação de jogadores, vamos falar sobre o que está acontecendo no dia a dia do Corinthians. Coringão tá mal, como a gente, em alguns campeonatos a gente viu o Corinthians aí passando dificuldade, a torcida vai estar aqui também, porque o torcedor corintiano, principalmente aquele que não tem a oportunidade de poder estar no dia a dia, no estádio, ou que só vê o Corinthians pela televisão, muitas vezes ele fala, poxa, por que a torcida não vai lá cobrar tal coisa? Por que a torcida não vai lá e se manifesta? Então é exatamente isso que nós vamos abordar no nosso programa. Aquilo que o torcedor corintiano espera, só que de uma forma agora muito convicta. Nós vamos ter um programa para falar do Corinthians, então vocês vão estar representados sim. E eu espero, junto com vocês, porque vocês também fazem parte desse trabalho com a gente. Então a nação corintiana é isso. Nós vamos deixar o canal aberto, vocês vão poder mandar pergunta, vão poder mandar o que vocês quiserem, algum tema que vocês querem que a gente aborde no programa, a gente vai falar, porque esse espaço é a voz das arquibancadas e não é só a minha voz, Edu Oliver, é a voz de vocês também que vai ser representada aqui no nosso programa. Então nós vamos abordar tudo sobre o Corinthians, a nossa ideia é já no próximo programa fazer também entrevistas, a gente vai procurar trazer convidados especiais, trazer ex-jogadores, vamos ver se a gente consegue trazer também pessoas da nação corintiana, futebol feminino, vamos trazer mulheres para poder falar um pouco do que é o futebol feminino do Corinthians, porque muitas mulheres hoje também estão sendo representadas e a mulher também ganhou um grande espaço dentro do cenário do futebol, não só hoje, mas como já vem ganhando há muito tempo, e dentro da torcida do Corinthians principalmente. Então nada mais, nada menos do que uma própria mulher estar aqui conosco para poder representar. Então essa é só uma das atividades que nós vamos ter. Então a gente vai abordar muita coisa legal. Vamos viver Corinthians sobre tudo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês divulguem, falem com seus amigos, manda o link. A gente precisa da nação, porque é isso que vai dar engajamento para que o nosso programa possa ser um sucesso, e já é um sucesso, porque se tem Corinthians, tem sucesso em qualquer lugar. E a gente vai falar isso para vocês e vamos representar vocês aqui em tudo. Tamo junto, galera. Vamos fazer isso acontecer e vai Corinthians. Vamos falar agora do Coringão, Corinthians. Ei, Corinthians, hein? Conseguiu essa classificação aí para próxima Libertadores da América. Graças a Deus nos classificamos, mas a gente vai abordar um pouco aí do que foi esse Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, né? Nesse exato momento aí, na quarta colocação do campeonato com 64 pontos e já garantido na próxima Libertadores da América. Mas nós vamos falar do que foi o Corinthians, porque, gente, vamos ser sinceros aqui, hein? Torcedor corintiano aí, muitos aí até cobraram isso na semana passada, porque nós vamos abordar o tema Vitor Pereira, mas daqui a pouquinho. Eu quero primeiro falar um pouco do que foi esse Corinthians e nós vamos chegar no tema Vitor Pereira. O Corinthians fez um campeonato brasileiro aí, se você for parar para pensar, analisarmos o Corinthians desde o começo da temporada,
Concordo plenamente. Vitor Pereira pegou um time aí totalmente desfacelado, essa é a palavra. E o Corinthians foi ganhando corpo, foi ganhando cara, foi tendo padrão. Ele inventou umas escalações aí que o corintiano vai lembrar lá no começo, lá que a gente passou muita raiva, mas ali ele estava tentando encontrar uma forma do time jogar. Até compreensível por ser o primeiro ano de Vitor Pereira no Corinthians. Mas você, corintiano, se você pudesse se autoanalisar aí, você ficou satisfeito com o Campeonato Brasileiro que o Corinthians fez, jogando em casa e fora de casa? Ponto de interrogação. Eu, particularmente, vou dividir com vocês a minha opinião. O que foi o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Um campeonato bom. Longe de ser o melhor do que é o Coringão e também longe de ser o pior futebol apresentado, porque nós estamos classificados para a Libertadores da América. E isso é o peso maior aí que está tendo nesse exato momento para a maior parte do corintiano. Mas se nós formos analisarmos o futebol mesmo do Corinthians, o Corinthians jogou muito bem dentro dos seus domínios. E em casa o Corinthians foi praticamente imbatível. Um futebol bem jogado, um futebol vistoso, entrosamento, equipe muitas vezes ali com um padrão de jogo daquilo que é que o corintiano gosta. Só que fora de casa, Jesus amado, esse Corinthians fora de casa. O que foi o Corinthians fora de casa? Se a gente pegar aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro e o primeiro, e nós vermos os jogos do Corinthians fora de casa, o Corinthians briga aí entre os últimos do campeonato. Então, gente, o que nós vamos ter que discutir aqui? Exatamente isso. Estamos satisfeitos somente com a vaga na Libertadores? Ou esse futebol precisa ser melhorado? Ou esse trabalho do Vitor Pereira, que por sinal ainda não deu uma resposta se fica ou se vai embora do Corinthians, está sendo super valorizado? É isso que a gente vai abordar agora com vocês e nós vamos falar justamente sobre o Campeonato Brasileiro e a gente vai falar disso agora. Então agora nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, do que foi esse Coringão nesse Campeonato Brasileiro, hein, Corinthians? Classificado aí, graças a Deus, para a próxima Libertadores da América, mas vamos abordar aí a trajetória do Corinthians até esse exato momento dentro do campeonato, que nesse exato momento estamos na 4ª colocação com 64 pontos, já garantido na próxima Libertadores. Mas aí eu vou perguntar para você, corintiano, tá bom? Ou poderia ter sido melhor? Poderíamos ter brigado por esse título? Então é isso que agora eu vou analisar com vocês, mas eu vou dividir para vocês a minha opinião antes de mais nada, porque eu não vou ficar em cima do muro e vocês que me conhecem, vocês sabem que eu não vou ficar em cima do muro jamais. Se o time jogar bem, a gente vai aplaudir. Se tiver bom, nós vamos elogiar, mas se não tiver bom, a gente também vai vir aqui e fazer as críticas, porque eu acredito que é isso que vocês esperam. Não só de mim, mas vocês também analisando aí em casa. E para mim, para começar falando do Corinthians, para mim, o futebol do Corinthians foi mediano, para não falar medíocre fora de casa. Um futebol péssimo, não representa o Corinthians, essa equipe jogando fora de casa. O Corinthians poderia ter brigado com o Palmeiras aí até a última rodada por esse título. Mas aí vocês vão falar, poxa, Edu, mas o elenco do Palmeiras, tudo bem, o elenco do Palmeiras é um grande elenco, tem banco, uma qualidade totalmente diferente, tanto que foram campeões brasileiros, mérito, parabéns a equipe do Palmeiras. Mas o Corinthians poderia ter brigado, a camisa do Corinthians é muito grande. Só que o Corinthians não apresentou um futebol que pudesse nos colocar na condição de brigar até a última rodada desse campeonato, porque se nós tivéssemos conseguido jogar, por exemplo, o que joga na Arena Corinthians, o Corinthians hoje estava numa posição totalmente diferente dentro do campeonato. Nós estaríamos até a última rodada aí brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o campeonato poderia estar pegando fogo até a última rodada. Mas não foi o que aconteceu, mas o que resta pra gente? Comemorar a vaga na Libertadores, mas está longe de ser um grande futebol. O futebol do Corinthians jogando dentro de casa foi incrível, o time conseguiu ter padrão de jogo e é isso que o torcedor corintiano acho que mais fica louco, porque eu fico louco, porque o Corinthians jogou muita bola dentro da arena, um time compacto, com entrosamento, com credibilidade, transmitia segurança nos jogos, jogando dentro da arena. O corintiano ia para o jogo sabendo que o Corinthians ia jogar de igual para igual e que o Corinthians faria uma grande partida. Só que quando chega fora de casa, esse time é outro Corinthians totalmente diferente e foi isso que nos remeteu a ficar distante desse título no Campeonato Brasileiro. Então a participação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro foi boa pela classificação, mas longe de ter sido um grande futebol. Agora o assunto que nós vamos falar é Vitor Pereira, que é aquilo que todo torcedor corintiano está aí se perguntando. E aí, afinal,
Vitor Pereira fica ou vai embora do Corinthians? Essa é a pergunta que não quer calar. E agora eu vou dividir com vocês aquilo que eu penso sobre o Vitor Pereira. Aí vão falar, Edu, mas está sendo crítico. Pera lá, gente. Acompanhe o raciocínio. Vitor Pereira, se analisarmos a chegada do Vitor Pereira, ou antes mesmo da chegada do Vitor Pereira, o torcedor corintiano, vamos puxar lá na memória, antes do Vitor Pereira assumir o Corinthians, depois que o Silvinho saiu, vocês lembram quanto tempo o Corinthians ficou atrás de treinador? Vitor Pereira foi a terceira ou a quarta opção do Corinthians como técnico. O Corinthians tentou outros treinadores até se chegar em nome de Vitor Pereira. Quem não se lembra aí do Renato Gaúcho? O torcedor corintiano está lembrado. E o quanto nós sofremos para encontrarmos um técnico que pudesse chegar e dar um padrão de jogo para o Corinthians, e tanto aí eu defendo o Vitor Pereira, que quando ele chegou, ele não teve tempo suficiente para trabalhar com todo esse elenco, aquela equipe, para dar um padrão de jogo do Corinthians que talvez nos possibilitasse chegar numa condição de título, como nós chegamos aí até na final da Copa do Brasil. Então o trabalho do Vitor Pereira foi um trabalho muito bom, com uma ressalva. O Vitor Pereira não é maior do que o Corinthians. A diretoria do Corinthians precisa entender que o Corinthians é maior do que qualquer treinador, do que qualquer dirigente, do que qualquer jogador. E o porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque não se pode, e na minha opinião é lamentável nós chegarmos praticamente no final do Campeonato Brasileiro e o técnico não ter decidido se ele fica ou se ele vai embora. Aí nós vamos lembrar. Por que está essa demora toda em saber se o Vitor Pereira fica ou vai embora do Corinthians? Todos nós sabemos que o Vitor Pereira está com problemas familiares lá em Portugal, a sua sogra encontra-se numa situação difícil e a esposa do Vitor Pereira não quer de forma alguma vir para o Brasil. Então nós respeitamos essa condição familiar. Condição familiar é uma coisa que a gente não vai entrar em mérito aqui ou dizer se a esposa dele está certo ou errado. Isso é família, nós entendemos. Só que o Corinthians não pode ficar refém dessa situação. Então, aonde a diretoria do Corinthians, no meu ponto de vista, está errando? A diretoria do Corinthians precisa trazer essa resposta para o torcedor corintiano, porque quando eu comecei falando que o Corinthians demorou para encontrar um técnico até a chegada do Vitor Pereira, porque o planejamento foi completamente comprometido devido a essa demora numa busca por um técnico. Nós estamos vivendo o final do campeonato agora, o Corinthians já está classificado para a próxima Libertadores da América. E aí nós vamos cair no mesmo erro lá atrás. Se o Vitor Pereira chega aí na última rodada e fala, olha, não vou mais ser o técnico do Corinthians. A Copa do Mundo está aí, ó, às vésperas, batendo na porta para começar. O Corinthians vai começar a correr atrás de técnico depois do início da Copa do Mundo, onde os jogadores vão estar de férias, onde a maioria dos treinadores também de férias vão estar curtindo com as suas famílias. E nós sabemos como que é essa época do futebol. Treinador, jogador não gostam de repente, fazer nenhum tipo de negociação, porque estão muitas vezes viajando, estão longe até do Brasil. Então o Corinthians vai cair no mesmo erro, vai esperar o Vitor Pereira dizer se ele quer ou não quer ficar no Corinthians para nós partimos para um planejamento. A Libertadores começa praticamente meados de fevereiro e o Corinthians precisa ter a definição. E isso não é uma opinião só minha. Os próprios jogadores do elenco corintiano já estão começando a ficar insatisfeitos com essa demora, se o Vitor Pereira fica ou vai embora. Então, Duílio, você como presidente do Corinthians, que para mim você está fazendo um grande trabalho na presidência, você não pode ser omisso nessa hora. Você não pode vir falar como você falou no último jogo do Corinthians, que só vamos falar de Vitor Pereira na última rodada e que nós não estamos pensando num plano B. Aí eu vou dividir até algo que eu penso. Eu também acredito que ainda que o Duílio estivesse com um plano B, ele não viria a público para poder falar, não, já estamos trabalhando com outro nome caso o Vitor Pereira não fique, porque pegaria talvez até mal, porque o Vitor Pereira ainda é o técnico do Corinthians. Só que o Duílio não pode fazer é justamente isso, esperar o Vitor Pereira dizer um sim ou não para ele procurar um técnico. Ainda que ele esteja fazendo isso nos bastidores, ele precisa começar o planejamento. Não dá para se pensar numa próxima Libertadores da América esperando começar janeiro para procurar um técnico caso o Vitor Pereira diga que não vai ficar no Corinthians, porque nós vamos largar muito atrás dos demais clubes.
E a gente vai ter um prejuízo muito grande, não só coletivo, mas também entre os jogadores. Porque, por exemplo, chega um próximo treinador e fala, eu não quero trabalhar com esse jogador, com aquele ou com aquele. Aí o Corinthians vai ter que correr atrás de contratação, o Corinthians vai ter que buscar o jogador, talvez, que aquele técnico esteja pedindo para tentar se enquadrar dentro do elenco. Então vai começar um novo planejamento totalmente atrasado. Então, Vitor Pereira e diretoria do Corinthians, a torcida do Corinthians exige uma resposta e que ela seja o quanto antes para que o planejamento não seja atrasado e para que a gente possa, principalmente, ter a condição de brigar por título o ano que vem. Porque não dá para o Vitor Pereira achar que ele é maior do que o Corinthians, porque você, seu Vitor Pereira, o seu trabalho no Corinthians foi bom jogando dentro de casa. Seu trabalho foi bom chegando até a final da Copa do Brasil e você não tem culpa da perca do título. E eu culpo é o Fagner pela perca do título. Falando já até emendando um pouquinho aí na Copa do Brasil, que a gente não gosta muito de lembrar, porque ainda é algo que dói no corintiano, mas o Fagner ali, um jogador que ganha mais de 500 pau por mês, não pode chegar numa decisão e bater o pênalti da forma irresponsável que ele bateu. E não foi nem o Matheus Vital que entrou frio lá para bater o pênalti, foi o seu Fagner, que ganha muito bem para fazer a única coisa que ele deveria ter feito, o gol, porque o último pênalti o Yuri Alberto tinha feito e a gente tinha sido campeão. Então isso não foi culpa do Vitor Pereira. Então eu culpo o Fagner, mas o seu Vitor Pereira não pode achar que ter chego na final da Copa do Brasil é o suficiente para ele achar agora que ele é o astro do Corinthians e que a hora que ele quiser dar a resposta ele vai dar. Respeita o Corinthians e principalmente o planejamento que precisa ser cumprido. Se você não quer ficar, Vitor Pereira, muito obrigado pelo seu trabalho, mas o Corinthians é maior do que você. E o Corinthians precisa entender que ele é maior do que o Vitor Pereira. E não dá para aceitar. E eu espero que na próxima rodada, depois do jogo, seja ele com vitória, com derrota ou com empate, que a diretoria do Corinthians de uma vez por todas se posicione, porque a torcida do Corinthians não vai mais admitir isso. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre Vitor Pereira, gente. Vamos dar o encerramento do nosso programa, desde já mais uma vez, agradecendo a todos, desculpa por algo, nosso primeiro programa, muita coisa ainda vai acontecer, vamos melhorar junto com vocês, manda para mim lá depois perguntas, questionamentos, eu preciso que vocês interagem, porque eu vou interagir junto com vocês em cima daquilo que vocês querem que eu fale aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, finalizando, agradecendo mais uma vez ao Dom House Bar, obrigado ao André, a todos que nos receberam aqui, e a gente vai ainda fazer muitas coisas bacanas e vocês vão estar nessa jornada com a gente. Tamo junto, fiel, grande abraço a todos, e só um detalhe, um abraço grande aí pra rapaziada do Fundão da Leste, aí a toda a nação corintiana, mas do Fundão da Leste, camisa 12, Fundão da Leste, tamo junto, grande abraço, obrigado pelo apoio de vocês, tamo junto sempre, vai Corinthians!